Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso LAC Concursos. Eu sou o professor Alex Mendes e nós vamos iniciar um trabalho a partir de agora, tentando entender aí a parte de geografia. O nosso primeiro tópico da aula de hoje diz respeito à organização político-administrativa e à divisão política e regional brasileira. Bom, para começarmos esse nosso papo então, a nossa primeira tarefa é tentarmos entender aquilo que nós chamamos de Estado. Quando nós estamos falando a respeito de Estado, observe que isso não se confunde com pátria. Pátria é um sentimento afetivo, cívico, que nós temos pelo nosso país. Quando nós falamos a respeito do Estado, nós estamos falando de três elementos chaves. A composição do Estado, ela pressupõe que haja um território e que esse território seja da soberania do país, e essa soberania seja uma soberania interna e externa, e que esse território tenha também um povo. Bom, então eu preciso entender quais são esses três elementos constitutivos do Estado brasileiro. Ok? Então vamos puxar um quadro em branco aqui para a gente tentar entender essa questão. Então, pessoal, quando nós estamos falando a respeito do Estado brasileiro, o primeiro elemento chave é a gente se recordar qual é a definição de Estado. Quando nós falamos de Estado, nós estamos falando de um determinado território. Portanto, não há a possibilidade da existência de um Estado sem que este tenha um território. Mas observe que só o território não é o suficiente. Nós temos lá que ter a soberania sobre este território. E observe que o conceito de soberania, ele remete lá a dois elementos chaves, Primeiro, uma soberania interna, ou seja, o reconhecimento de quem determina, quem dita o funcionamento do Estado, é reconhecido internamente pela sua população. Por um outro lado, eu tenho que ter uma soberania externa, o que significa dizer que outros estados têm que reconhecer o meu Estado como aquele que é o legítimo representante da soberania daquele território em nome daquela população. Portanto, o conceito de soberania diz respeito ao reconhecimento interno e ao reconhecimento externo. Diz respeito à capacidade de autodefesa, diz respeito à capacidade de garantir a lei e a ordem, diz a capacidade da organização interna e a representatividade externa do próprio Estado. E, finalmente, não há possibilidade de nós termos um Estado sem que a gente tenha um povo. Esse povo, que óbvio, é aquele que dá legitimidade interna e externa à soberania desse Estado sobre o território. Observe, então, que nós temos muitas vezes determinados povos que não conseguem instituir um Estado. Nós temos aí um exemplo claro para você, que é a população palestina. Uma população de origem árabe-islâmica que habita o território onde hoje nós temos o Estado de Israel. O Estado de Israel, que é um Estado semita, é um Estado judeu e que não reconhece o processo de autonomia e independência do povo palestino, que dominaria parte do seu território, como a faixa de Gaza e a Cisjordânia. Portanto, é preciso a gente perceber que se eu tenho apenas um povo, eu não tenho necessariamente um Estado. Um outro exemplo para você diz respeito ao Tibete. A população tibetana, que era um país autônomo, foi invadido depois da Revolução Comunista na China em 1949. Qual é o problema então? É que eu tenho um povo, tudo bem, eu tenho um território, mas esse povo e esse território não têm soberania interna e externa e, portanto, ele não se constitui como um Estado. No nosso caso,
a situação é mais facilitada. Nós temos aí a delimitação do território brasileiro. O Brasil é um país de dimensões continentais, o que significa dizer que nós temos a dimensão que quase equivale a um continente. O Brasil é o quinto maior país em extensão territorial do mundo. O nosso país, ele tem um Estado que tem a soberania interna e que, portanto, determina a forma com que esse Estado se organiza. O Brasil, por exemplo, ele é uma república federativa. Essa república federativa organiza o país, né? Basicamente em três poderes, o executivo, o legislativo e o judiciário. Nós organizamos as esferas desse poder entre a União, os estados e o Distrito Federal e os municípios, e nós damos todo um ordenamento interno, ou seja, a nossa Constituição, que é a lei magna do nosso país, e toda a legislação infraconstitucional, ou seja, abaixo da nossa Constituição. E, portanto, o Estado brasileiro é aquele que, reconhecida interna e externamente, exerce a soberania desse território em nome, né, desse povo e para o bem-estar da nossa população. Bom, se nós conseguimos então compreender isso, esse primeiro cenário, a gente pode então dar uma olhada lá no nosso material e avançarmos para a Constituição de 1988, que tem um capítulo inicial lá fundamental, que nos mostra a configuração do Estado brasileiro no momento atual. Bacana? Então vamos apagar aqui, né, e vamos lá tentar entender um pouquinho a respeito dessa questão. Então, pessoal, o que nós temos, né? Nós temos aí, né, que o Estado, ele pressupõe a existência de um território, de uma dada população e de uma soberania. Nós sabemos que as fronteiras definem a extensão geográfica da soberania desse Estado. No território nacional, o poder do Estado, ele é soberano. Estabelece, portanto, as divisões internas, formula as estratégias de desenvolvimento, controla quem entra e sai, organiza a vida política, econômica e social, determina as formas de acesso, manutenção e exercício do poder, dentre outras afirmativas do Estado brasileiro. Sendo assim, é importante você lembrar que aquilo que determina o Estado brasileiro parte da nossa Constituição. A Constituição é aquela que vai ser a delimitadora da Constituição do Estado brasileiro. O Brasil, ao longo da sua história, teve uma série de constituições, como, por exemplo, a de 1824, 1891, lembra 1824 aqui, logo depois do Brasil se tornar independente politicamente de Portugal, né? 7 de setembro de 1822, a nossa independência sob o ponto de vista político. Então nós temos uma Constituição de 1824, depois em 1891, porque o Brasil havia proclamado a República. Em 1889, o Brasil proclama, né, a República, acaba com o regime de monarquia no nosso país, e aí nós temos a primeira Constituição republicana do nosso país. Em 1934, né, logo depois, né, do golpe que foi dado por Getúlio Vargas, nós temos de 1930 a 1934 um governo provisório no Brasil. E aí, Getúlio Vargas institui a Constituição de 1934. Em 1937, o governo de Getúlio Vargas vira uma ditadura, é a ditadura do Estado Novo. E daí, a imposição de uma nova Constituição. Tivemos a Constituição após a ditadura de Vargas, em 1946, quando o Brasil volta, né, à normalidade democrática. Depois nós tivemos o rompimento da ditadura militar no Brasil e a configuração de uma nova Constituição em 1967 e, finalmente, após o fim da ditadura militar, a Constituição atual de 1988. A nossa Constituição é fundamental para entendermos a organização interna, política administrativa do Estado brasileiro.
Veja lá o que diz a nossa Constituição. Abre aspas. Nós, representantes do povo brasileiro, reunidos em Assembleia Nacional Constituinte, para instituir, primeiro, um Estado democrático, o que significa dizer, né, que as formas de acesso ao poder, de manutenção e de exercício é determinado pela própria Constituição. E como é um Estado democrático, a decisão a respeito da eleição dos membros do Poder Legislativo e do Poder Executivo será realizado num escrutínio direto, portanto, num voto direto, indevassável, que é um voto, né, direto do cidadão nos seus candidatos. Então, um Estado democrático destinado a assegurar o exercício dos direitos sociais e individuais, a liberdade, a segurança, o bem-estar, o desenvolvimento, a igualdade e a justiça como valores supremos de uma sociedade fraterna e pluralista. A nossa Constituição é o que nós chamamos de Constituição extensa, é uma Constituição detalhista e é uma Constituição programática, o que significa dizer que ela vai determinar quais são as atribuições, quais são as funções, qual é a direção que o Estado brasileiro deve tomar. Segundo a nossa Constituição, o objetivo é o exercício do direito social e individual, a liberdade como pressuposto, a segurança e o bem-estar, o desenvolvimento e a igualdade e a justiça. Olá, meus amigos, minhas amigas, sou o professor Luiz Antônio Carvalho e com muito prazer, muita satisfação, estou aqui para fazer um convite muito especial. Olha só, o concurso do IBGE está em processo de autorização. Nós acreditamos que brevemente essa autorização já seja realizada. E nós estamos convidando você para estudar com planejamento, com antecedência e foco para esse concurso. Para você aí, você deve saber disso, aqueles alunos que começam a estudar com antecedência, com planejamento, com foco, serão os alunos aí que terão maiores chances de ser aprovados, ou seja, que aqueles alunos que ficarão competitivos. E nós, aqui da Lá Concursos, nós estamos fazendo um super curso pré-edital. Este curso nosso tem um período de acesso um pouco mais longo, são 180 dias. Durante esse período, você poderá assistir quantas vezes quiser e na hora que desejar o curso. Tá certo? Você vai receber todas essas atualizações. Lembro muito bem que no último concurso que teve em 2016, nós aqui da LAC, nós fizemos um super curso, fomos campeões aí de aprovação de resultado. Então, espero vocês aqui na LAC Concurso com o nosso super curso pré-edital para o INSS, não, para o IBGE 2018. Forte abraço, espero vocês. Fui, tchau. Clique lá.